que vemos por toda a luta da madrugada é que Jacó era um cara bastante teimoso. Ele foi perseverante, ele não desistiu, ele não largou mão. A sua desistência se dá quando ele recebe aquele toque que desloca a sua perna e lhe provoca uma dor física insuportável. É quando ele reconhece que ele já não tem mais força. E nessa questão, quando Cristo decide deixá-lo ali no Vale do Jaboque, ele diz: eu não posso deixar você ir sem você me abençoar. Jacó, quando percebe o movimento do seu oponente, ele percebe que o seu antagonista, ele é de outra natureza, ele é de um outro aspecto, ele não é alguém comum. E arrependido e angustiado, quebrantado, ele se apega ao anjo do concerto. E nas palavras de Oséias, que já vamos ver, ele chora e suplica a bênção. Não é apenas um pedido comum, corriqueiro, uma frase solta, enquanto ele está ali sujo daquela areia na beira daquele rio. Ele chora e ele suplica: você não pode ir embora sem me abençoar. Ele precisava ter a certeza do perdão. Entenda que esse mesmo Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, 2 décadas antes, teve uma visão do favor divino, num lugar que ele batizou com o nome de Betel, e ele viu uma escada que tocava a terra e chegava ao trono de Deus. E ele teve aquele lugar e o chamou de Betel, e agora esse lugar é chamado de Peniel, ambos alusivos a esse Deus e ao encontro que ele teve com esse Deus. Jacó precisa dessa bênção, ele precisa desse perdão. São 20 anos de amargura, são 20 anos de consciência pesada, são 20 anos de uma sombra que o persegue. Ele não pode perder a chance desse ser celestial conceder-lhe o perdão. O mais interessante é que nas palavras da serva do Senhor, a dor física não era mais forte que o anseio de sua alma. Fantástico isso. E ele manifestou uma decisão forte e uma fé vigorosa. É nesse instante que o anjo do concerto troca o nome de Jacó por Israel. O que eu acho mais interessante é que todas as vezes em que os profetas se referem a esse episódio, e mesmo a serva do Senhor, nos testemunhos concedidos à igreja remanescente, todas as vezes este episódio é chamado de angústia de Jacó e não a angústia de Israel. É um jeito de tanto os autores bíblicos quanto a própria Ellen White nos dizer que esta é uma luta de alguém que ainda está em processo de transformação e ainda não pode ser chamado de Israel, mas continua ainda sendo um tal de Jacó, um trapaceiro com um passado condenável. Mas há uma mudança de nome, e a mudança de nome indica a mudança de caráter, a mudança de nome indica a mudança de status. Você agora não será mais chamado de trapaceiro, o seu nome é Israel, e a justificativa é porque você, como um príncipe, lutou com os homens e com Deus e você prevaleceu. A pergunta agora, e essa aqui é uma ironia, é um paradoxo da experiência espiritual. A ironia é que é irônico também o fato de eu estar mancando, né? É que ele, completamente limitado, manquejando de uma das pernas, ele é considerado pelo anjo do concerto como alguém que havia vencido a luta. Como alguém mancando, que no aspecto físico sai derrotado, pode ser considerado um vitorioso. Esse é o paradigma, ou esse é o paradoxo da vida espiritual, e esse paradigma na minha e na sua cabeça precisa ser quebrado. Que paradigma é esse? Nós achamos que as vitórias espirituais, elas se dão nos contextos de maior sensação, de maior conquista, de maior vitória, mas meu irmão, à vista do céu, muitas vezes nós adquirimos a vitória, nós somos considerados à vista de Deus realmente vitoriosos, não nos padrões humanos. Quando as pessoas acham que nós estamos no melhor do nosso momento, no melhor da nossa vida, não, à vista de Deus somos grandes quando reconhecemos a nossa insuficiência. E aqui se forma um verdadeiro paradoxo, porque a Paulo, quando ele orava em virtude de algo que lhe incomodava, a ele foi revelado: não, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
E ele disse, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Você consegue perceber? Essa manhã eu posso estar falando para alguém que se sente fraco espiritualmente. Você está a um passo da vitória. Essa é a boa nova para você nessa manhã. Aquilo que você vê como fraqueza e fragilidade espiritual pode ser exatamente o último passo antes de Deus reconhecer que você é um incapaz para Ele conceder a bênção que você tanto precisa. Meu irmão, eu e você precisamos perder um pouco essa noção do que de fato é vitória, o que de fato é uma vida abençoada, como se tudo se resumisse às questões materiais, às vitórias profissionais, ao bom andamento do nosso trabalho, ao título que a gente alcança na nossa carreira acadêmica. Eu e você precisamos quebrar essa ideia e esse conceito comum de que vitória é quando tudo na sua vida vai bem. E aqui eu me recordo de um outro episódio, de um outro personagem. E no comentário que a senhora White faz nas últimas páginas do livro Patriarcas e Profetas, quando Davi, perseguido por um dos seus filhos, que faz ali a tentativa de um golpe de Estado, Absalão vem para matar Davi, tomar o trono, ele se vê obrigado a abandonar Jerusalém com algumas poucas pessoas, para que a cidade não fosse palco de um derramamento de sangue, ele sai desacorçoado, ele sai triste, como um homem amaldiçoado, ele sai de Jerusalém, vergado já pela idade, pela fraqueza, por suas limitações, com o peso da culpa, do pecado que ele havia cometido com a mulher de Urias. Ele já não tem mais moral, mas amado por parte dos seus fiéis escudeiros, ele vai saindo de Jerusalém. Nesse momento alguém inclusive amaldiçoa ele, cospe, joga pedra. Um dos seus generais até pede permissão para matar, e ele fala, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Comentando sobre isso, a senhora White diz que à vista de Deus, Davi nunca fora tão grande. Fantástico. E ao ler isso eu me pergunto, maior do que quando ele derrubou Golias? Maior do que quando ele trouxe a arca para Jerusalém? Maior do que quando ele planejou a construção do templo? Maior do que quando ele alargou as fronteiras e dominou sobre todo o território de Israel, segundo a promessa? Maior? Sim, maior. Quando teve que deixar o trono e sair pelas portas dos fundos de Jerusalém, porque à vista de Deus, ele nunca fora tão dependente. Deus nunca fora tão necessário para ele. A ele, se à vista de Deus, ele nunca fora tão grande. Aqui, nós vemos da mesma maneira, Jacó prevaleceu. Por quê? Porque ele nunca havia reconhecido tanto a sua necessidade, a necessidade da ajuda de Deus. Não é fantástico isso, meus irmãos? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A serva do Senhor diz que Jacó firmara suas mãos trêmulas nas promessas de Deus e o coração infinito não poderia desviar o rogo do pecador. Ele foi atendido na sua solicitação.